Bom dia, meu nome é Michele Caroline Alves Santana, eu trabalho no Instituto de Fomento e Coordenação Industrial do DCTA, em São José dos Campos. Sou mestranda do curso de Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais do INPE. O artigo apresentado nesse congresso é sobre gestão de riscos e oportunidades em laboratórios de metrologia, sob a orientação do professor Dr. Geilson Loureiro do INPE. A norma ISO/IEC 17025 é uma referência internacional para laboratórios de calibração e ensaio que desejem demonstrar a sua capacidade de fornecer resultados confiáveis. Nesta norma estão definidos os requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Na sua última revisão, no final de 2017, foi introduzido o conceito de mentalidade de riscos, tema até então pouco conhecido pelos laboratórios de calibração e ensaio. Por sua vez, a norma ISO 31000, revisada em 2018, é um guia sucinto e concentrado sobre gestão de riscos, com os princípios e as diretrizes para ajudar as organizações a melhorar a maneira como gerenciam os seus riscos. Algumas definições importantes são citadas nessa norma, como risco, que é o efeito da incerteza nos objetivos, e gestão de risco, são as atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. Este trabalho descreve a implementação da gestão de riscos e oportunidades no Laboratório Central de Calibração do Sismetra. O Sismetra é um sistema de metrologia aeroespacial que tem por finalidade normalizar as atividades relacionadas com a metrologia no âmbito do Comando da Aeronáutica. A figura 1 mostra a concepção matricial do Sismetra, onde podemos ver o laboratório central como o mais alto nível dentro do nível operacional. Ele está alocado dentro do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, o IFI, do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA, e dissemina a rastreabilidade para todos os demais laboratórios do Comando da Aeronáutica. A metodologia aplicada nesse trabalho se resume em um estudo detalhado da norma ABNT NBR ISO IEC 17025, versão 2017, introdução dos conceitos de mentalidade de riscos baseados nas definições e diretrizes da norma ABNT NBR ISO 31000, versão 2018, e elaboração de um processo documentado com procedimentos e planilha de riscos e oportunidades para um laboratório central. Como a gestão de riscos aparece na norma ISO/IEC 17025? O que é importante se saber para o cumprimento dos requisitos dessa norma é: no requisito 4.1, imparcialidade, diz que o laboratório deve identificar os riscos à sua imparcialidade de forma contínua e deve ser capaz de demonstrar como ele elimina ou minimiza tal risco. No requisito 8.5, são definidos os requisitos para abordar os riscos e oportunidades. Neste item, diz que o laboratório deve considerar os riscos e as oportunidades associados com as atividades de laboratório, ou seja, associado às atividades de calibração e ensaio. Nota que não há requisito para métodos formais para a gestão de riscos ou um processo de gestão de risco documentado. Porém, no requisito 8.9, análise crítica pela gerência, os resultados da identificação de riscos devem ser abordados como um dos itens de entrada para análise crítica pela gerência e devem ser registrados. Processo de gestão de riscos e oportunidades no Laboratório Central de Calibração do Sismetra. Na etapa de identificação, o Laboratório Central fez a utilização do método Bow-Tie, ou gravata borboleta, para identificação e análise dos possíveis caminhos de um evento de risco, dado que um problema pode estar relacionado a diversas causas e consequências, conforme ilustrado na figura 4.
Na etapa de análise dos riscos, o Laboratório Central classificou os riscos identificados quanto à sua criticidade. A criticidade de um risco é obtida pelo produto aritmético entre as medições de impacto e probabilidade. Na figura 5, mostra a matriz resultante desse produto para a determinação do nível de risco. Na etapa de avaliação dos riscos, o Laboratório Central definiu em procedimento 4 estratégias de tratamento: aceitar, mitigar, compartilhar ou transferir e evitar. O risco é aceito ou tolerado sem que nenhuma ação específica seja tomada. Diversas razões podem levar a essa estratégia, como o nível do risco pode estar dentro do apetite de risco, ou nenhuma resposta é considerada eficaz para reduzir a probabilidade ou o impacto, ou ainda o custo para o tratamento é elevado demais, sendo mais vantajoso preparar uma alternativa para o caso do risco se materializar. Nessa estratégia, a principal ação é o monitoramento para garantir que o risco permaneça dentro dos parâmetros definidos. Mitigar. O nível de risco requer ações para reduzir os seus parâmetros de probabilidade e ou de impacto. Essas ações são chamadas também de medidas de controle e podem envolver também a remoção da fonte de risco. Compartilhar ou transferir. Trata-se da redução da probabilidade e ou do impacto do risco pelo compartilhamento de todo ou parte do risco para um terceiro. Inclui a terceirização de serviços, a contratação de seguros, entre outras. Evitar. Trata-se da eliminação do risco. Na maioria das vezes, passa pela descontinuidade da atividade, que dá origem ao risco, até que ele seja eliminado. A tabela 1 apresentada nesse slide é a planilha resultante do gerenciamento de riscos elaborada para o Laboratório Central de Calibração do Sysmetra. Ela contempla todas as fases do gerenciamento de riscos definidos na norma ISO 31000, desde a etapa de identificação dos riscos, de análise dos riscos, avaliação dos riscos, tratamento dos riscos e monitoramento e análise crítica dos riscos. Para finalizar essa apresentação, podemos concluir que a revisão da norma ISO/IEC 17025 na versão 2017 introduziu o conceito de mentalidade de riscos, levando os laboratórios de calibração e ensaios buscar a adequação para atender aos novos requisitos. Para que a mentalidade de risco funcione, é preciso que todo o pessoal envolvido nas atividades laboratoriais estejam aptos a refletir sobre os riscos que as suas ações podem ocasionar nos processos. A implementação da gestão de riscos voltada para os resultados das atividades de laboratório visa apresentar resultados com maior confiabilidade e tem o potencial de trazer grandes melhorias para o processo. Para o Laboratório Central de Calibração do Sysmetra, o processo de gestão de riscos e oportunidades implementado trouxe benefícios importantes para a organização, pois conhecendo seus riscos, é possível avaliar criticamente sobre as consequências desses riscos, identificando prováveis erros e não conformidades em um estágio anterior, abrindo oportunidade para o laboratório reagir cedo e preventivamente. Obrigada.